Boa tarde, deusa maravilhosa! Uau, que delícia! Priscila Yackman aqui. E hoje nós vamos para mais um dia da nossa jornada dos 40 dias e 40 noites com Jesus. Lembrando que todo esse conteúdo é inspiradíssimo no Um Curso de Amor. Se você está chegando por aqui agora, se conectou agora com o canal, quero te fazer um convite muito especial. Primeiro, se inscreva no canal, ative ali as notificações, curta esse vídeo e já deixe o seu comentário se você está chegando por aqui ou se você já acompanha, já me conhecia e está vivendo essa jornada junto comigo. Tá bem? Isso é extremamente importante e eu agora estou aprendendo o peça e receberá, não é mesmo? Então, se eu não peço para você curtir, se eu não peço para você comentar, se eu não peço para você compartilhar, como é que você vai fazer isso? Então, estou aqui nesse momento pedindo para você de todo o coração de que você faça esses movimentos para que o algoritmo do YouTube entenda a importância e a relevância desse conteúdo e assim a gente possa viver essa jornada com ainda mais pessoas recebendo a consciência crística junto com a gente. Então, o seu comentário aqui, ele é valiosíssimo. E depois eu volto, eu leio cada um deles com calma, respondo com todo o coração. Aqui embaixo, na descrição, tem o meu WhatsApp. Se você está fazendo, não me conhece ainda, né? Tá conhecendo aqui através do YouTube, vem pro meu WhatsApp, pode me chamar lá. Tenho material para você fazer a leitura. Então, assim, eu tenho certeza que essa jornada vai ser maravilhosa. Se esse é o teu primeiro vídeo, aqui em cima, tanto no comecinho do vídeo quanto lá no finalzinho dele, vai ter o dia 1 para que você comece desde o dia 1, vindo dia a dia junto com Jesus, te conduzindo por esses 40 dias junto com a gente. Combinado? Acho que são esses os recadinhos principais. Vamos só relembrar o que a gente já vivenciou. Ai, peraí, tá difícil pegar o caderno. O que a gente já vivenciou até agora. Os 40 dias se passam no topo da montanha. Jesus fala: você já é a consciência crística, você já está desperto, eu só vou te ensinar a viver agora a partir da consciência crística. Tudo bem? Então, no dia 1, aceitamos Jesus. No dia 2, aceitamos a nós mesmos. No dia 3, aceitamos a abundância. No dia 4, aceitamos as novas tentações, a tentação da verdadeira escolha, porque a partir do momento que você não tinha consciência de quem você era em Cristo, você nunca existiu escolha. Agora você passa sim a ter escolha. E o acesso à unidade. Então ele começa a falar: olha, eu sei que você tem as tentações humanas, mas deixa eu te mostrar as tentações divinas para que elas se tornem as tuas tentações, para que você queira estar nesse lugar junto com ele. E hoje nós falaremos então sobre esse acesso à unidade. Na aula 4 ele trouxe ali para você as formas, mecanismos distintíssimos, muitos, de como você acessa esse acesso à unidade. Pode ser através da meditação, da autoobservação, da contemplação, da respiração, né? Então, observando uma vela, contemplando a natureza, a partir do coração, a partir do não corpo. Então, teve muitas formas e se você quer entender melhor, sugiro que volte então do comecinho, porque faz parte de toda essa jornada. Tudo bem? Agora ele começa a trazer então para você o acesso à unidade. Em alguns dias a minha leitura vai estar sendo muito mais leitura e a minha compreensão. Alguns dias você vai perceber que eu vou mais direto ao ponto ali, trazendo com você. Combinado? Aqui ele traz pra gente que esse ponto de acesso, ele é necessário por enquanto, momentaneamente. Porque depois que você já atravessou esse portal, a porta já foi destrancada. Então você não precisa mais da chave. Então você pode voltar sempre que você quiser, porque você entendeu como é que você acessa então a unidade. Porém, ele traz aqui agora a gente tem duas opções: manter esse acesso aberto e sustentar essa porta reganhada.
Então ele vai nos ensinar essa diferença entre manter o acesso, onde você vem quando as coisas ficam difíceis, você volta só quando acontece algo ali, ou como que você começa então a acessar essa consciência crística e aprender a sustentar ela até que ela seja a tua manifestação na forma. Lembrando que nós temos então tudo que a gente viveu até antes deste topo da montanha, foi construído, de certo modo, baseado no ego e numa falsa identidade. Agora nós estamos no topo da montanha, começando a acessar a consciência crística que somos e trazendo essa consciência crística para a forma. Então, logo a gente começa a imprimir, manifestar essa nova realidade no mundo da forma. Lembrando que aqui, o mundo da forma, através da consciência crística, o material passa a se tornar um resultado do espiritual. Antes nós víamos espiritual e material como coisas distintas. Agora a gente reconhece a nossa divindade, a gente reconhece nossa consciência crística e a partir disso, dessa verdadeira escolha, nós começamos a manifestar o material através do espiritual, com consciência de quem nós somos, da identidade do Cristo em nós. E aí ele traz que o ponto de acesso ele é o mesmo para todo mundo. Porém, cada um de nós acessa de determinada maneira diferente. E para gente não ter ali nenhum julgamento sobre isso, de que o acesso ele é o mesmo, mas a forma com que você acessa, você precisa entender o que está mais conectado, o que faz mais sentido, o que traz mais facilidade para que você acesse então. Então, o primeiro ponto que ele traz é, o primeiro tipo de acesso que a gente começa a perceber é o pensamento que você não pensou. Então, sabe aquele lugar que você insight, intuição, que você sabe que aquela ideia, que aquele pensamento, ele não é teu. Ele não é um pensamento condicionado, ele é algo que surge para além do que você estava habituada. Então, você sabe que não é seu, você reconhece isso, porém você também já reconhece a verdade. Você sabe que aquilo ali é real para você, tudo bem? Então, o primeiro tipo de acesso que a gente começa a ter geralmente é o pensamento que não fomos nós, a partir da identidade egóica, que pensamos. Não é um condicionamento, não é aquele fluxo incessante daquela vitrola que está repetindo. É algo que chegou ali para você então, tá bem? E aí depois disso, ele traz o quê? Que nós tendemos a olhar quando a gente está buscando uma informação, esqueci onde está a chave. Você põe ali a mãozinha na testa para você tentar lembrar, como se você acessasse um lugar no não físico. Então quando você faz esse gesto, é como se você acessasse algo, né? Então, onde está a chave? Você puxa ali no né? Você puxa, e ele traz aqui esse lugar que você puxa, que nós olhamos para isso como um lugar. Alguns colocam a mão na testa, alguns olham para cima, né? Cada um de nós vai buscar em algum lugar. E que a gente já tem consciência de que, neste momento, nós já sabemos que não somos apenas o corpo. Este lugar que nós buscamos também está além da mente. E aí ele começa a trazer. E agora você começa a entender que esse lugar não é dentro do seu corpo físico. E isso já começa a se tornar natural para você. Deixa eu só organizar aqui o meu ventilador. Que o calor aqui está a mais. E então, o que ele traz? Que esse acesso, ele é natural. É esse estado meditativo, esse estado contemplativo, esse estado de fusão com a unicidade, ele já é natural. Inclusive, quando nós estamos ali em algum momento com crianças, com os nossos filhos, observando a natureza, é aquele silenciamento dos pensamentos, aquele espaço entre os pensamentos. Você está ali observando aquele nascer ou aquele pôr do sol, você vê aquilo e você sente naquele momento a plenitude do ser.
você sente uma paz, você sente um contentamento, você sente um lugar dentro de você que não precisa de nenhuma palavra, não precisa de explicação, você só sente aquele estado de unicidade, tá? Esse ponto de acesso precisa ser escolhido por você. Então, ele pode ser na sua cabeça, ele pode ser à sua direita, ele pode ser à sua esquerda, ele pode ser no seu ombro, ele pode ser no seu coração, ele pode ser na sua mão, né? Então, esse ponto de acesso pode ser qualquer um deles. E se você já tem, utilize o que você tem, né? Então, ele traz assim, não vamos ficar olhando para regras, mas foque no teu ponto de acesso e treine ele até que você tenha a maestria de acessar esse lugar, tá bom? Não lute contra esses sentimentos, tá? E aí ele traz que, principalmente, que o nosso ponto de acesso precisa ser o amor. Nós estamos com Jesus. Jesus é o amor. E a única coisa que nós precisamos concordar é que esse ponto de acesso é onde a gente vive a experiência da unicidade, que é a experiência do amor que ele vai passar a nos ensinar. Porém, aqui ele traz pra gente de que o amor nunca muda, porém a forma como que nós expressamos o amor, ela muda de pessoa a pessoa, de cultura a cultura. Então tem a pessoa que pode falar que eu fazer o café da manhã e levar na cama para os meus filhos é uma forma de expressar o amor. Ou fazer com que eles se sentem à mesa e eles façam o próprio café, seja uma expressão de amor. Então, cada um dá um significado e tem as tuas próprias experiências devido ao seu contexto de aprendizado. Travamos aqui? Do que é o amor e da forma com que ele se expressa através de você. Então, o amor nunca muda, mas a forma como que ele é expresso muda. E aí a gente precisa se lembrar disso, porque a partir de agora, ele vai falar assim, só que agora nós precisamos ajustar o que é o amor. Porque você teve o que é o amor aprendido no tempo do aprendizado, recebendo informações de quem estava ao seu redor, do que deveria ser o amor. Isso foi útil até aqui. Você tem um conceito do que é amor. Porém, a partir do momento que você está no acesso, ele começa a te ensinar o amor crístico, o amor sem condicionamento nenhum. Então, agora ele vai começar a nos revelar, pela experiência direta de unicidade, o que verdadeiramente é amor, saindo então do aprendizado que a gente teve, tá? Unidade e amor são a mesma coisa. Portanto, o acesso também é o mesmo. Ele existe, está aí e ele é dado a você, tá? Então, a gente precisa se lembrar disso. O amor não é algo a ser conquistado. Ele já foi dado. E a gente precisa se permitir receber. Não tem como você negar o amor, a não ser que você não queira recebê-lo. Tá bem? Mas ele foi dado. Você não precisa merecer, você não precisa fazer esforço, nada disso. O amor é. A unidade é. Você só precisa reconhecê-la para recebê-la. Tá bom? Então, agora você precisa reconhecer que o amor é o teu ser, que o amor é o que é você, mas livre dos significados antigos que você teve através do aprendizado. Agora ele vai te ensinar o que é você ser o amor crístico como ele foi, tá? E à medida que você chega a conhecer o que é a unidade, a unicidade, você começa a conhecer então o que é o seu verdadeiro ser. O que é ser o amor. Então, ele traz que parecia haver uma diferença, principalmente por conta da nossa capacidade de dar o amor, né? Então, nós nos sentimos muitas vezes incapazes de dar o amor. Entretanto, assim como o amor, a unidade é conhecida através dos seus efeitos.
Se você começa a ter essa fusão com o todo, esse altar santo, esse ponto de acesso à unidade, conforme você vai estabelecendo essa relação direta, é impossível que você não vá se transformando. E aí, os efeitos começam a vir. Exemplo, mais paz, mais calma, mais tranquilidade, mais serenidade, a certeza de que você está no caminho certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então você começa a ser inundado por essa felicidade, por essa alegria, por esse entusiasmo, por esse contentamento do ser. Isso começa a ser expresso, ainda que tenha o eco da tua vivência anterior, você já começa a ter os efeitos do teu ponto de unicidade. Todos os benefícios da união podem ser dados a qualquer um que deseje recebê-los. E aqui o que ele traz, embora não consideres que tenhas ou que necessite de um ponto de acesso para o amor, embora ainda possa tratar o amor como um atributo individual intimamente associado ao ser que tu és, sabes que o amor não é um atributo e que todo amor vem da mesma fonte. E sabes que és capaz de dar o amor apenas quando sente que tens amor para dar. Por isso, conheces há muito tempo em teu próprio coração a verdade de dar e receber como um só. Talvez pense sobre o acesso da mesma maneira, como se te possibilitasse reconhecer que tem os benefícios da união para dar. Então, o que ele traz aqui? Tem momentos que a gente está desconectado, e eu quero tirar aqui uma crença principal que ela me sabotou por muito tempo, então vai aqui um compartilhamento pessoal para que você possa fazer uso disso. Conforme a gente vai estudando o autoconhecimento, e aqui o que é o autoconhecimento? Conhecer a si mesmo. O conhecer a si mesmo não está em um livro. O que é o conhecer a si mesmo? É reconhecer a tua identidade em Cristo através da experiência direta. Eu estudo autoconhecimento há anos. Não adianta você estudar. Não é estudar, é viver a unicidade com a fonte, para você se reconhecer na identidade de um filho de Deus, na identidade do Cristo em você, na identidade do somos todo um, zoom. Então não é ler sobre tudo isso, 500 livros sobre a experiência de todo mundo, que vai fazer você pode perdurar 100 anos lendo. A única coisa que é o autoconhecimento de verdade é descobrir, relembrar quem é você. E isso já te foi dado. Requer não é leitura, é vivência, experiência, prática. A leitura é o aprendizado da forma antiga. Aqui é a experiência direta com a fonte. A experiência direta com a fonte faz o teu reconhecimento entrar naquele estado que você fala, eu sou, eu sou. Você tem a assimilação daquele mantra que você repetia. Eu sou, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você se reconhece, eu sou. Sabe o eureka, o ahá, né? Nesse estado de unicidade você fala, caramba, sou eu que sou o eu sou. Eu sou o eu sou, né? E que você tem essa experiência em breve aqui com Jesus te falando, eu sou Jesus. Eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus, né? Para que você resgate, então, a tua verdadeira identidade. Então, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é você se relembrar que você é o Cristo em ti. Olha que lindo, não é mesmo? E aqui o que ele traz? Quando a gente começa a ler muito sobre terapias, cura e isso e aquilo, eu não posso dar, o meu pai não pôde dar o amor que ele não teve. Tudo isso está baseado na identidade do ego, que traz a ilusão da separação. Então, se não tinha o amor, não teve como dar dentro disso daqui. Quando a gente acessa a fonte, naturalmente você já recebe todo o amor que você julga que você não recebeu dos seus pais. Então, não é porque você não recebeu da identidade egóica dos seus pais, dos personagens pais, que você não tem amor. Muito pelo contrário, você teve amor o tempo inteiro porque você é o amor. Então, nunca te faltou. Te faltava a consciência de ser o amor. Tudo bem? Então aqui é um pulo muito grande, um salto da gente parar ainda de trazer
muitas vezes para nossa vida, ainda vou trazer aqui essa pegada, aquele vitimismo velado, né, que eu preciso aprender tudo isso. Não, meu amor, acesso direto à fonte. Você é o amor. Você dá o que é você. E é isso que ele vem nos ensinar, tá? O dar e receber como um só. Naquele momento que você dá o teu gesto de amor, você recebeu a si mesmo. Então você está se expressando. Então o dar e receber se torna um só, porque os dois estão unidos na fonte do amor, tá bom? Tal como o amor, a unidade tem uma só fonte e muitas expressões. E aqui ele traz que a gente não precisa se preocupar na forma com que isso vai se expressar, porque aqui nasce a individualidade. Porém, a gente só vai estudar a individualidade mais pra frente. Agora a gente precisa reconhecer a unicidade. Tudo bem? Mas não se preocupe, ele traz aqui, vocês não serão todos santos iguais, você não tem um modelo de como você deve parecer para reconhecer que você acessou isso. Por quê? A gente vê a experiência do outro e a gente quer que a gente tenha o mesmo resultado e nós não teremos, porque nós somos expressões únicas. Assim como, sabe aquelas pesquisas que tem que do gelinho, do Masaru Emoto, das gotas d'água, com a frequência das palavras e que nenhuma impressão de água é igual a outra? Então, se eu acessei essa unicidade, eu tenho um contexto de vida, eu tenho algo, eu tenho os meus dons, eu tenho os meus talentos, eu tenho aquilo que aquece a minha alma no meu peito para eu me expressar. Vai ser diferente de você. Ponto. Então não tente encontrar ponto de similaridade na forma, na expressão do ser, porque não tem, porque é aí que nasce o teu jeitinho, a tua forminha que é particular tua. No ser sem forma, na unicidade, no Cristo em nós, somos todos um. Quando nós passamos ali como se fosse um filtro de café, vamos olhar assim, então aquela água, aquele pó, é tudo igual. Só que a forma com que sai pelo funil, ela passa então a ser diferente para cada um. Cada um expressa essa unicidade de forma diferente. Então não tente olhar para o coleguinha do lado como ele está expressando para que você use a comparação. A comparação volta para o ego. Aqui você se expressa na totalidade do teu ser. Então não existe, não tem como você querer tentar comparar, porque não há com quem se comparar, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que é curadora, ela pode se expressar muitas vezes através do ponto de acesso nas mãos. Aqui, e aí, essa imposição das mãos, ela ser então esse ponto de acesso e a cura e o amor serem a sua expressão, sendo que cura e o amor são o mesmo. Aqui eu sou reikiana também, foi uma das primeiras formações que eu fiz, né? Quando eu comecei a entender sobre energia, falei, cara, eu preciso sentir isso em mim. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente fala do reiki, a gente fala de canal. Somos um canal. Nós recebemos o que e nós passamos adiante. O que ele traz é o ponto de acesso. O ponto de acesso é você. O ponto de acesso é a sua consciência de ser. É a fonte, que é você. Então você não é mais um canal. Você é a fonte. Então só cuidado com essa sutileza, porque pelo reiki dá a entender que você passa por você, mas não é você. E aqui a unicidade é o que você é. E você só vai dar forma para isso. Tudo bem? A forma pode ser através da mão, tá? Mas não que você seja um canal, não mais. Agora você é a fonte. É muito diferente você ser a fonte de você ser o canal de algo que dá a sensação de que está externo a você. Não, você é a fonte, você é o canal, você é a expressão. Tudo unido, a unidade, a unicidade, certo?
quem tu és agora, o que teus desejos são e onde os seus talentos foram reconhecidos, são a partir de agora circunstâncias dadas, assim como a meta que você deseja realizar. Então eu te recordo agora da igualdade da união. Porém, isso não se trata de transformar clones. Não existe uma pessoa idealizada de como você se deva parecer depois que você se reconhece como unidade, tá? União é ser plenamente quem você é e expressar plenamente quem você é. Esse é o milagre, a meta e a realização, que é alcançada através do reino do amor, a manutenção e, finalmente, então, a sustentabilidade dessa união. Então, aqui, ele traz, essa frase eu vou ler, tá? Reconhece aqui que, embora você queira conhecer as especificidades de como aquilo que chamamos de acesso à unidade funcionará, você também está impaciente com as especificidades. Queres resultados imediatos e não as práticas. Queres alívio e o fim do esforço, e não outra lição a aprender, que te será dito que não é uma lição. Não queres outro motivo para o esforço aparente a fim de chegar à ausência de esforço. No entanto, reconhece também que esse esforço quanto ao qual você ainda se esbraveja é a tua própria escolha. A realização de um caminho para fazer com que as coisas sejam o que são, por si só, não implica esforço. Aqui ele vai trazer, vai parecer pra gente que a gente precisa parar a vida lá fora para estar aqui dentro da montanha, para a gente entender como é que funciona, para a gente colocar para fora. E parece que a gente precisa se esforçar para fazer isso. E ele fala, não, você já tem o acesso ao topo da montanha, te foi dado. Você não precisa se esforçar. Aqui eu vou entrar com um adendo também. Você não precisa fazer força para entrar na unicidade, porque é algo que é natural seu. Porém, você precisa se dedicar. Você precisa de dedicação, você precisa de disciplina espiritual, você precisa de comprometimento real, tá bom? Não é força. É o estar no acesso pela simples vontade de você saber que isso já é teu e você sentir aquela contemplação, aquela gratidão, porque Jesus está te falando, já te foi dado. Senta aqui nesse topo da montanha, fica aqui comigo, vamos aprender como é que você reconhece que isso já é teu. É só isso. Você não precisa se esforçar. Você precisa aqui da sua aceitação ativa. Então aqui entra a disciplina, aqui entra a dedicação. A aceitação ativa é eu me colocar na disponibilidade de estar no topo da montanha com Cristo, independente do resultado que eu acredite ou não que vai acontecer. Ainda assim, sabendo que o resultado já foi realizado. Por quê? Porque o Cristo em ti já realizou por você. Você só precisa permitir, reconhecer e receber. Então é realmente só estar. Então é uma aceitação ativa, depende de uma ação tua. A tua ação é se colocar à disponibilidade, tá bem? Agora você quer descansar e permitir que chegue a ti qualquer tipo de transformação que tenha que chegar. Se pudesses de fato te entregar plenamente a esse desejo, a transformação seria mais rápida. Então, por favor, escute esse teu cansaço e o desejo do teu coração de descansar. Escuta o chamado à paz e deixa-te repousar no abraço do amor, sentindo a terra quente debaixo de ti e o calor do sol acima de ti. Deixa que o langor te envolva e não apliques nenhum esforço ao que lês aqui. Apenas aceita o que te é dado.
Tudo que é dado são os conselhos úteis que você desejava receber de um irmão mais velho que já experimentou o que você ainda não experimentou. Nesse estado mental, nós podemos retornar mais especificamente ao nosso foco de acesso. Onde quer que o teu ponto de acesso escolhido esteja, imagine agora uma agulha te atravessando. É uma interseção. Você não tem essa força, ela te atravessa. A centelha divina, a consciência crística, a onisciência, onipotência, onipresença, sabe o que fazer. Você só precisa confiar, aprender a confiar nisso. Estar disponível para saber que isso já foi realizado pelo Cristo em ti. E você só precisa da aceitação ativa de estar disponível no teu ponto de acesso para você ir recebendo. Porque é um aprendizado dado, não é um aprendizado de leitura, é a experiência direta com a fonte, tá bom? E a partir disso, você começa a ter o relacionamento com a fonte, o atravessamento, o ponto de interseção. E você já não vai ter mais barreiras. Por quê? Para essa interseção não existe barreira. Você precisa saber disso. Nada vai parar. Se você tomou a sua decisão, já está feito, já está realizado dentro de ti, através do teu Cristo interno. O esforço é apenas uma camada de defesa, um recurso provisório entre o que receberias e o que darias, em que o ego antes tentava reivindicar sua posse. Aqui, este caminho não requer esforço, para que você não ache que você precisa colocar isso como uma meta da forma com que você está acostumado a viver, que você só vai chegar lá por mérito. Não, te foi dado. Zera todos esses conceitos do que você ouviu sobre iluminação, tudo, zera tudo. Foi dado, tá realizado, tá prontinho dentro de você. Tá? E cada expressão, quando você começa a ganhar esse acesso não tem como ser ensinado, tá? Ele é dado. Qual que é a diferença? O ensinado vem de que aqui eu estou buscando transmitir para você, através da linguagem, de certo modo sim, um passo a passo, de como você percebe e reconhece esse acesso. Mas a experiência, ela é dada a você através da tua disposição. Não tem como alguém fazer isso por você. Tudo bem? Então não tem como você substituir isso por um aprendizado. Recorda-te disso também ao focar ao teu acesso à unidade. Focar não significa pensar. Recorda-te do exemplo da tua respiração. O quanto ela deixa de ser natural quando você pensa nela, tá? Um ponto focal é um ponto de convergência. O ponto focal é um ponto de interseção clara, que dá lugar a uma imagem clara de atravessamento. Algo que alheio a ti entra em ti, mas que também não implica nem entrada e nem saída. Tá? Então, quando você pensa na respiração, você pode considerar a inspiração como a tomada de ar e o ar como algo que é alheio a ti, como se o ar estivesse fora. No entanto, o ar que respira é teu. Podes considerar o ar que expira como sendo mais teu, mas não existe mais ou menos para o relacionamento de entrada e saída. Você está em constante relacionamento contínuo com o ar e em constante relacionamento com a unidade. Isso já é uma troca constante, que agora a gente vai apenas descobrir, relembrar que isso já está acontecendo, sempre esteve e sempre estará. Certo? Então, lembrando que não substitui a leitura, né? A leitura eu gosto
muito, muito, muito dela. Por quê? Quando você lê o texto, a sensação que eu tenho é o Cristo em mim vai interpretando e ele utiliza imagens de todas as memórias do que eu vivi para me mostrar como isso se funciona. Então eu, Pri, trago ideias do que eu vivo internamente, mas para você vai ser diferente. A única ponto em comum, o amor. E você vai perceber que esse amor não é um amor que você consegue explicar com palavras. Não há como você usar a linguagem para explicar o que você experiencia na não forma. Aqui a gente está fazendo uso da linguagem sistemática para que você possa ter uma compreensão do que vai te levar a acessar onde não precisa de linguagem. Por isso que toda essa jornada tem que ser vivida com o coração e não com a mente. A mente quer entender o passo, a lógica, a sequência, o serial. Mas o coração já sabe. É aquele momento que a paz que excede o entendimento. É onde você transcende para além dos pensamentos. Onde você se sente, se reconhece como parte do todo. Como sendo o todo. Como sendo Deus. Como sendo Jesus. Como sendo a consciência crística. Como sendo o amor. Como sendo o caminho, a verdade e a vida. É o teu... Este é o teu lampejo do despertar. Eu sou. Eu sou o eu sou. Não é o repetir a frase eu sou. É o reconhecimento do eu sou. Tá bem? Então é muito profundo quando você lê, porque Jesus vai trazendo através da tua memória as imagens para que isso vá ficando cada vez mais claro para você. Ele usa tudo que nós vivemos para nos mostrar aonde estava o amor, porque esse relacionamento ele não passa a existir a partir de agora, tá? Esse relacionamento sempre existiu, mas como a gente estava identificado com a identidade egóica, nós não tínhamos a capacidade de ver, perceber e reconhecer esse relacionamento santo que sempre aconteceu. Só que agora Jesus vai inclusive nos mostrar isso, que desde a nossa concepção, o fluxo do amor, ele continuou incessante. A nossa percepção bloqueada pela ilusão da identidade egóica fazia com que a gente não reconhecesse esse amor. E eu vou trazer um pulo aqui, ó, sensacional. Que quando ele começa a usar as tuas próprias memórias, até aquele amor que foi retido das relações que você achava que não tinha o amor através da identidade egóica, você recebe retroativo. Tá? Porque eu vivo direto essa experiência, eu fiz os processos com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, com cada uma das pessoas, porque eu tinha muita ferida da rejeição, né, do abandono, então eu acreditava que ninguém me amava, né, então a minha busca começou através desse lugar, e aí eu não recebi da minha mãe física e do meu pai físico, mas eu recebi do Filho de Deus, meu pai, da filha de Deus, minha mãe, o amor que sempre que eu sou a extensão deles. Então, naquele momento, toda aquela carência que a Priscila, criança, tinha guardado e achado que não estava recebendo amor, porque o meu pai, dentro da identidade egóica, e minha mãe tinham as limitações deles com relação à vida deles e não conseguiam expressar o amor na forma como eles gostariam ou como a minha criança queria ter recebido, eu julgava que eu não tive. Quando eu comecei a fazer os processos, eu inclusive recebi todo o amor que eu achava diante daquela compreensão que eu não tinha. Então é um processo de muito amor, tá? Se entregue hoje para o seu treino. Eu não sei se o seu ponto de acesso ele vai ser o coração, se vai ser o pulsar nas tuas mãos, se vai ser a respiração. Acho que eu vou fazer aqui com você um pouquinho de respiração, tá?
Vamos para uma outra forma que eu gosto muito, muito. São várias formas, tá? No Caminho da Deusa, na mentoria O Reino e Expansão, eu ensino várias para as meninas. Foco em duas principais, mas eu gosto de trazer ali novos elementos, porque você precisa testar verdadeiramente até que você chegue e você sabe, Pri, entendi, cheguei, né? Você se funde com amor, você sabe que você chegou, tá? Não tem como você falar, não sei, tá? Se você não sabe se tá acessando, você não está acessando. Porque nasce a certeza dentro de você, a absoluta. Aquela entra muito nessa consciência de você entender que as respostas estão todas dentro. Aí você fala, agora eu sei que é verdade. Eu sou, eu sou. Deixa de ser um mantra e você se reconhece. Eu sou, eu sou. O Cristo que você tinha 500 bloqueios sobre falar sobre Jesus, você reconhece que você é o teu próprio Cristo, vivendo a ressurreição. Olha só que lindo. Então, tudo isso que era muito teórico, o amor é a cura, né, de tudo. Você se funde, você se reconhece sendo o amor. Então, você faz um download neste acesso que a certeza, você tem certeza. Você não, a dúvida cessa. A dúvida deixa de existir, ok? Pode ser um milésimo ali de segundo, um lampejo, mas você vai saber que você chegou, tá bom? Então vamos lá. O que você pode fazer, que é bem legal também? Sempre sentado, tá? Essas práticas precisam do total alinhamento da sua coluna, total alinhamento da sua postura, tá? Para que você consiga. Eu gosto de trazer essa. Eu tô me preparando para receber Deus. Vai ser meia boca? Eu tô acessando o meu ser, a minha fonte, o que eu busquei a vida inteira, né? Eu vou fazer capenga? Não. Eu me alinho, eu tomo a postura, eu tô voltando para casa do Pai, eu tomei a decisão de estar nesse topo da montanha com Jesus. Então eu faço isso com muito amor, muito bem feito. Por quê? Porque é o que eu procurei a vida inteira. Então faça deste lugar na certeza de que já foi realizado, mas sem expectativa de resultado. Tudo bem? O que significa isso? Você faz na gratidão do que você sabe que Jesus não falha, que Deus não falha. Não tem como eles falharem, onisciência, onipotência, onipresença. Tá? Então, busque essa certeza, essa gratidão profunda de que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que o que precisa ser feito, o Cristo em ti está fazendo, até que você perceba. Ponto. Mas na profunda gratidão, pode ser que seja hoje, pode ser que amanhã, pode ser que seja daqui a um ano, eu não sei quanto tempo é, mas com Jesus fica muito mais fácil, tá bom? Então, assim, a única coisa é essa gratidão de que já foi feito. Obrigada a Deus por você já ter tocado, por eu ter a certeza, por você ter me mostrado, por eu ter recebido. Sente essa gratidão numa camada assim, acaba aqui. A tua busca se encerra aqui. A tua busca de autoconhecimento zera aqui. Porque a partir do momento que você resgata a tua identidade, agora a gente vai continuar o processo de manifestar a nova identidade na forma. Mas a partir do momento que você tem o nascimento do Cristo em você, meu amor, você quer voltar para cá. E é isso que Jesus está te convidando. Deixa eu te mostrar quem é você. Deixa eu te mostrar, meu irmão. Eu em você, você em mim, que nós dois somos um e que nós dois somos o todo e que nós somos o tudo. Então é isso que você se funde a isso. Então, para essa fusão, você pode trazer a inspiração. Você vai meio que com os olhos fechados prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui é uma outra técnica, tá? Você vai prestar atenção no teu movimento do teu diafragma. A respiração não é aqui, ela é abdominal, tá bom? Então você pode pôr uma mãozinha no umbigo para você perceber. Só que se você colocar as mãozinhas na tua perna, vai ficar melhor. Por quê? Entra num campo como se você tivesse atrás de você, vendo você,
fazer a respiração. Então, é como se você, com os olhos fechados, tá aqui o teu corpo físico. É como se você saísse do teu corpo físico para observar, como se você fosse um professor de você mesmo, como é que você está fazendo. Então, você vai ali observar. Então, vai ter um campo mais periférico, você vai conseguir perceber o que eu estou te falando. Um campo mais periférico, onde você observa o movimento do seu diafragma e, ao mesmo tempo, você vai sentir o ar pelas suas narinas aqui, ó. Subindo até aqui e voltando. A temperatura do ar sutil aqui. Então, aqui não tem uma contagem, não tem, mas busque cada vez mais tornar mais leve, mais sutil, mais imperceptível, cada vez mais distante a inspiração da expiração, com o mínimo de movimento, para que você observe o teu corpo respirar. Aqui não é você escolhendo a respiração, é você observando ao mesmo tempo que você baixe tudo. Vou fazer com você aqui, tá? Não vai sair som porque ela é sutilzaça, tá bem? A atenção lá no diafragma e a atenção no ar entrando pelo nariz e vá se deslocando como se você estivesse se observando de fora. E é simplesmente pelo prazer de estar na tua entrega ativa. Sinta o prazer da tua disponibilidade. Você não precisa alcançar nada. Que isso fique muito claro. Você só vai fazer pelo prazer de fazer. Faça, pelo menos, agora você vai desconectar aqui. Você vai colocar um alarme aí, pelo menos 30, 40 minutos. Se você não puder fazer agora, faça pelo menos 10 agora, para você ter feito, né? Para estar pago. E depois você pega aí uma meia hora e faz pelo menos meia hora, 40 minutos ali, tá bom? Livre de expectativa, livre de resultado, tá? Pelo prazer de eu estou com Jesus, só isso. Cara, eu tô aqui no topo da montanha com Jesus. O que eu preciso pensar? Nada, deixa que ele faz o que precisa ser feito. Só esteja presente ali no topo da montanha com ele. Talvez só fique, só esteja no topo da montanha. É só isso que você precisa, da tua aceitação ativa e a tua disponibilidade. Então aí entra sim o tempo do relógio cronológico de você permanecer ali por 40 minutos terrenos, né? Independente do que quer que aconteça, você fica naquele lugar. Certo? Mais um dia! Que delícia! Meu Deus, eu espero que você esteja assim com seu coração em êxtase, porque cada dia é um mais maravilhoso que o outro. Se você chegou aqui agora, né, vou relembrar, tem toda a série ali dentro do meu canal, então você pode voltar nos outros vídeos. No final vai ter a tela aqui do vídeo 1 para você ir para ele, para que você faça um por dia. Não é você maratonar, não é, é prática, tá? Isso aqui é vivência prática, é a tua experiência de fusão com o Criador, com Cristo em ti, tá bem? Então, assim, é uma devoção. Devoção.
disciplina espiritual. Não porque te falta nada, mas porque você quer viver a potência de quem é você. Você quer descobrir a tua verdadeira identidade em Cristo, mas não pela experiência dos outros, pela tua experiência direta, e o acesso está aqui e agora disponível para você. Ele é muito mais simples do que todo mundo pintou e bordou falando para você. Então, viva o teu acesso com muito amor, com muita honra, com muita gratidão. Você está ao lado do Mestre Jesus te conduzindo. Ele não erra. O Cristo em ti já é realizado, tá bom? É isso, certo? Então deixa o seu comentário, como é que foi, o que você entendeu sobre hoje. Isso é importante para você assimilar também o seu conteúdo, e eu faço questão de responder cada um deles, tudo bem? Ó, nos vemos então amanhã no próximo episódio.